Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um domingo para nossa escola ministerial. Nesse tempo de quarentena, estamos fazendo essa escola ministerial em classe única. Estamos fazendo Bíblia 1 para toda a igreja, que é o Antigo Testamento. De uma forma mais peculiar, hoje nós vamos estar falando diretamente sobre a Bíblia. Nós já trabalhamos sobre o povo da Bíblia nas duas primeiras aulas, e agora nós vamos falar da Bíblia em si. Nós vamos estar falando o que é a Bíblia, o que significa esse nome Bíblia, as divisões da Bíblia, entendeu? E hoje o Alan está aqui com a gente também, que vai estar trabalhando essa primeira parte da aula, vai estar nos apresentando aí essa palavra Bíblia. Mas antes da gente começar o estudo, vamos orar ao Senhor. Quero pedir a Deus que venha abençoar a sua casa, a sua vida, nesta manhã abençoada de domingo. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar nesse momento. Paizinho, nós louvamos o teu nome nesta manhã, agradecemos a ti, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de poder estarmos com as nossas famílias, Senhor, para estudar a tua palavra. Pai, eu quero te pedir nesse momento que tu venhas com o teu poder, com a tua graça sobre nós, especialmente sobre a minha vida, sobre a vida do Alan, e venha revelar, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor, para estarmos ensinando da tua palavra nesta manhã, que venhamos ser usados por ti, que venhamos ser direcionados por ti, Deus. Eu também quero orar por cada família, Senhor, por cada pessoa que está na sua casa nesse momento, que irá participar, Senhor, dessa aula, que vai aprender da tua palavra. Que, Senhor, aquilo que for ministrado aqui nesta manhã venha servir para crescimento, Senhor, espiritual de cada um dos teus filhos e filhas. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã, que a tua graça venha ser revelada a nós. Em nome de Jesus nós oramos a ti, Pai. Amém. E amém. Então vamos para a nossa aula, vamos começar a nossa aula nessa manhã. O Alan vai começar aqui falando um pouquinho e depois a gente vai estar interagindo e falando aqui. Lembrando que você aí da sua casa, você pode continuar fazendo a sua pergunta, que a gente vai estar anotando aqui e a gente vai estar respondendo a sua pergunta, ok? Não vamos estar respondendo falando, mas nós vamos estar respondendo aqui, escrevendo no chat. Nós vamos estar digitando aí e passando a resposta para você, ok? Vamos lá, Alan. Amém. Graça e paz, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Como o pastor ele falou, hoje a gente vai estar dando sequência ao nosso estudo de Bíblia e hoje a gente vai ver, a formação da Bíblia em si, mais especificamente falando. Então a gente vai começar falando um pouco sobre a palavra Bíblia, Da onde que vem essa palavra, o que ela significa. A palavra Bíblia, ela vem do grego, tá? Ela vem de biblos, que significa livrinho. Quando a gente passa essa palavra biblos para o plural no grego, significa Bíblia, Que na verdade são livros. Então o que a gente conclui em relação a isso? Que a Bíblia, na verdade, ela é uma reunião, ela é uma compilação de livros. E esses livros, que são reunidos para poder formar a Bíblia, eles são, na verdade, eles vão apresentar para a gente divisões. A principal divisão é a divisão entre Antigo e Novo Testamento, ou melhor dizendo, Antiga Aliança e Nova Aliança. E dentro dessa grande divisão, em duas partes, existem as outras subdivisões, pastor? Isso aí. Os outros livros, que são os livros do Pentateuco, são os livros dos profetas, são os livros poéticos e por aí vai. Que nós chamamos de blocos, São os blocos dentro do Antigo Testamento e os blocos do Novo Testamento. Isso mesmo, Alan. Exatamente, Mas antes da gente falar sobre esses blocos de livros, a gente precisa entender que, na verdade, existem três versões da Bíblia, A Bíblia católica, a palavra católica, ela significa universal. A Bíblia judaica, que é o Tanakh, e a Bíblia protestante, que é a Bíblia que os evangélicos costumam usar, que nós usamos, nos dias de hoje, que é a Bíblia protestante, Então deixa eu só falar um pouquinho, pastor, sobre elas. Eu sei que o senhor vai dar uma explanação mais a fundo. Ok. Mas a palavra católica, ela significa universal. A Bíblia católica, você vai reparar
que ela tem alguns livros que são diferentes da Bíblia evangélica. Na verdade, o que acontece? O Antigo Testamento da Bíblia Católica, ele foi concluído no ano 200 antes de Cristo. E o Novo Testamento ele foi concluído por volta de 325 depois de Cristo, né? Ou seja, depois do famoso aí Concílio de Nicéia, né? A Bíblia judaica, que é o Tanakh, ela foi concluída por volta do ano 100 depois de Cristo. Isso aí. Né? Então já tem uma diferençazinha aí, né? De 300 anos. De mais ou menos isso aí. O Antigo Testamento da Católica foi terminado no ano 200 a.C. e o Tanakh, que é a Bíblia judaica, ela foi concluída no ano 100 depois de Cristo. Né? E aí tem a Bíblia protestante, que foi concluída ou compilada. Né, depois da Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante que a gente está falando é a Reforma de Martinho Lutero, lá no ano 1517 depois de Cristo. Você quer completar alguma coisa, pastor? Só voltando ali na palavra católica, né, Alan? Que quando a gente fala Igreja Católica, nós estamos falando da palavra católica no grego e no latim, que ela significa universal no grego e geral no latim. Então, a gente tem que entender o seguinte: até o ano 1517, que é o ano da Reforma, só existia uma igreja cristã, que era a Igreja Católica, a Igreja Universal. Era só essa igreja que existia. A gente não existia o que existe hoje. A Igreja Católica e a Igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica, esse monte de denominações que nós temos. Metodista, Batista, Assembleia de Deus, isso, aquilo, outro. Não. Era uma igreja. Até o ano 1517, era apenas uma igreja. E, com isso, era a Bíblia, como o Alan já explicou aqui. Ok? Tá certinho aí, Alan. Então, eu vou falar um pouquinho agora, né, de quais são os livros que formam essas versões aí da Bíblia, né? Então vamos começar falando da Bíblia Católica. Ela vai apresentar um total, tanto dos livros do Novo Testamento como do Antigo Testamento, ela vai apresentar aí pra gente um total de 46 livros, né, pastor? O Antigo Testamento, 46. Antigo Testamento, como vocês podem ver aqui no slide aí que está aparecendo para vocês. Entendi. Entendeu? Então, o Antigo Testamento da Bíblia Católica, ele vai apresentar pra gente 46 livros. Você já vai reparar que é diferente da sua Bíblia evangélica aí, que tem 39 livros no Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é bom dizer que é igual nela. Não cabe a gente agora, no momento de estudo, mas do Novo Testamento, quando a gente for trocar em Novo Testamento, a gente vai ver. Então, a Bíblia Católica, ela tem aí os 46 livros que são divididos em blocos. É interessante você estar falando um pouquinho, Alan, sobre quais são esses blocos de livros. A Bíblia Católica, então, o Antigo Testamento, ela vai ter lá o Pentateuco, que são formados pelos 5 livros que a gente conhece. Existem 16 livros históricos, existem 7 livros sapienciais, 6 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores, que dá um total aí de 46, conforme nós havíamos falado no início, né? Uhum. Existe também a Bíblia Judaica, que é o nosso Tanakh, né, que a gente falou o nome dela. É interessante a gente destacar que a Bíblia Judaica ela só vai apresentar o Antigo Testamento. Ela não vai apresentar o Novo Testamento. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje é assim. Os judeus, eles usam essa Bíblia aí, né? Então, a Bíblia Judaica, ela se divide em 3 blocos, que é o Pentateuco, com 5 livros, os livros históricos com 8 livros, né? Em hebraico, a gente vai chamar isso aí de Torá. Então, quando a gente junta o Pentateuco com os livros históricos, vai formar o que a gente chama em hebraico de Torá, né? Depois, vem os escritos, que são 5 livros, e aí vem os livros proféticos, que são formados pelos profetas maiores, né, contendo 5 livros, e os profetas menores, que vai conter aí 12 livros. Quando a gente soma todos esses livros, vai dar um total de 35 livros. Então, só para a gente recapitular, a Torá, né, o primeiro bloco da Bíblia Judaica,
formado pelo Pentateuco e pelos livros históricos. Os escritos e também os livros proféticos. Então, eles formam aí, né, os 3 blocos que vai dar para a gente a totalidade da Bíblia judaica, ok? E para a gente finalizar, a Bíblia protestante, que é a Bíblia que a gente usa, o Antigo Testamento dela, a gente vai encontrar uma divisão de 5 blocos, que são o Pentateuco, 5 livros, os históricos, que são 12 livros, os sapienciais, que são 5 livros, e os proféticos, né? Profetas maiores, 5 livros, e os profetas menores, 12 livros, né? Isso vai dar para a gente aí um total de 39 livros formando o Antigo Testamento, né? Agora o pastor Fábio ele vai explicar para a gente, né, essas diferenças aí entre essas 3 versões de Bíblia. A católica, a Tanakh, que é a Bíblia do judeu, e a Bíblia dos evangélicos. Ok, vamos lá. Como o Alan falou aqui pra gente, a Bíblia católica, que tem esses 46 livros no Antigo Testamento, ela é uma Bíblia que ela foi compilada, você já falou também, né? Aí por volta do ano 200, antes de Cristo, que nós chamamos de cânon completo. Ela tem todos os livros que os concílios colocaram como textos sagrados, que são os 46 livros. A judaica tem 35 livros e a protestante 39. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento judaico tem 35 livros e o católico tem 46 e o protestante tem 39? Vamos lá, vamos começar aqui da diferença do protestante para o judaico. A Bíblia judaica, com seus 35 livros, e a protestante com 39 no Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia judaica, ela não vai tomar em conta, não vai levar em consideração, por exemplo, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Samuel, 2 Samuel. Esses livros que se repetem, 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, eles não são contabilizados como 2 livros. É tudo o livro de Reis, o livro de Crônicas, o livro de Samuel e os outros livros que a gente vê aí. Então a Bíblia judaica não tem 1 Reis e 2 Reis, é tudo Reis. É tudo livro segundo os reis de Israel. Perfeito. Ok? É dessa forma e por isso que essa diferença aí. Segura um pouquinho aí essa questão do Antigo Testamento e vamos aqui só para dar uma pinceladinha, né, no Novo Testamento, que também tem essas divisões de livros, tanto da Bíblia católica como da Bíblia protestante. E aí é o interessante a gente dizer que o Novo Testamento é exatamente igual da Bíblia católica à Bíblia protestante, que também tem uma divisão, que também é subdividido em 5 blocos, 5 grandes blocos. Fala pra gente aí, Alan, quais são esses 5 blocos do Novo Testamento? Então, né, o Novo Testamento, tanto da nossa Bíblia protestante quanto da Bíblia dos católicos, eles são iguais, dá um total de 27 livros e eles são divididos da seguinte maneira. Primeiro são os evangelhos, né, formado aí por 4 livros. Depois vem o livro apostólico de Atos, que é formado por um livro só. Apenas um livro, Atos dos Apóstolos, conforme a gente Tá aí conhece. no slide para vocês verem, né? As epístolas de Paulo, que são as cartas de Paulo, né, 14 livros. As epístolas católicas, né, entre aspas, universal, que são 7 livros. E o Apocalipse, que é feito de um livro só, a Revelação de João, do Novo Testamento, feito, né, composto por um livro só, o Apocalipse. Ok. Vamos voltar lá ao Antigo Testamento para a gente falar um pouquinho mais dessa divisão do Antigo Testamento. Existe uma grande pergunta, uma pergunta que não se cala no meio evangélico, né, Alan? Que é uma pergunta, eu acho que todo evangélico, todo protestante já fez essa pergunta, ou se faz essa pergunta, ou pergunta para o pastor, ou pergunta para o seu professor da escola dominical, para alguém. Faz essa pergunta para a gente aí, Alan. Representa o povo em geral aí. Qual é essa pergunta que não se cala? Eu vou representar a pergunta que está no seu coração. Pastor, me explica, né? Explica para o teu povo.
Por que o Antigo Testamento da Bíblia Católica é diferente do Antigo Testamento da Bíblia do Judeu e da Bíblia Evangélica? Vamos lá. Geralmente a pergunta, pessoas perguntam, pastor, por que a nossa Bíblia, por que a Bíblia Católica tem mais livros do que a nossa? Na verdade, não é a Bíblia Católica que tem mais livros que a nossa, né? É a nossa que tem menos livro que a Bíblia Católica. Isso aí, a Bíblia Católica é o cânon completo, que como a gente começou falando lá atrás, só existia uma igreja, só existia uma Bíblia, que era a católica, que é a universal. A Bíblia protestante, ela é uma Bíblia mais nova, é uma Bíblia que ela vem já aí do seu nome, né, da Reforma Protestante. Deixa eu explicar isso direitinho para você. A Bíblia Católica, o cânon completo, tem 46 livros no Antigo Testamento e a Bíblia Protestante, tem 39 livros. Deixa eu te explicar isso para você entender e para aquietar o seu coração nisso aí, até mesmo para quando alguém te perguntar, né, você poder explicar isso melhor. Nós sabemos que existe um marco na história, que foi o ano de 1517, que é o ano da Reforma Protestante, quando Lutero ele se levanta, que Lutero foi um monge, né, católico, alemão, e ele se levanta contra algumas coisas que estavam inquietando o seu coração, e aí ele promove o que nós chamamos da Reforma Protestante, no ano 1517. Volto a dizer, até aí só existia uma Bíblia, a Bíblia da Igreja Católica, a Bíblia que é o cânon completo. E dentro disso aí, quero pegar uma forma bem didática para te explicar isso. Na Reforma, Lutero, ele rejeita, ele põe de lado algumas coisas da igreja, como, por exemplo, o Papa, alguns dos sacramentos, a intercessão dos santos, o purgatório, ou seja, aquelas 95 teses de Lutero. Nesse tempo aí, da Reforma, existia essa Bíblia católica e também a Bíblia judaica, que era a Bíblia, como o Alan já explicou aqui, usada pelos judeus, que não contém o Novo Testamento, só contém o Antigo. Para responder essa pergunta, eu preciso ir um pouquinho na cultura judaica lá. Sabemos que o povo judeu é um povo muito nacionalista. Até os dias de hoje, né? Esse povo é um povo muito nacionalista, é um povo apaixonado pela sua nação, apaixonado pelo seu povo, apaixonado pela sua terra. É apaixonado pela sua cultura também, pela cultura, né, pastor? Eles sim. levam a sério aquilo que eles aprenderam desde os antigos até os dias de hoje, né? A gente vê que é um povo que não se deixa influenciar, né? Ok, então, e se a gente pegar então as duas Bíblias que existem até o ano de 1517, antes da Reforma aí, a Bíblia judaica, como o Alan já falou, que tem 35 livros, e a Bíblia católica, que tem 46 livros. A Bíblia católica, ela é mais antiga. Ela teve sua conclusão no ano 200 antes de Cristo. A Bíblia judaica no ano 100 depois de Cristo. Você fala do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, perdão. Os judeus, por eles serem nacionalistas, eles, quando foram montar o seu cânon, montar a sua Bíblia, né, o Antigo Testamento, o Tanakh ali, eles tomaram uma decisão. Eles pensaram o seguinte: só pode ser texto sagrado os textos que foram escritos em hebraico. Se foram escritos em outro idioma, não pode ser texto sagrado. Eles também entenderam o seguinte: os textos, para serem sagrados, ele tem que ter sido escrito na Palestina. Se fossem escritos em outra região daquele mundo antigo ali, eles também rejeitavam, por serem nacionalistas, né? Uma outra
coisa que eles usaram, outro parâmetro que eles usaram, né? Que esses textos teriam que ter sido escritos até o ano 532 a.C. O que acontece no ano 532 a.C.? É o último ano do cativeiro na Babilônia, entendeu? Quando eles retornam para a sua terra, retornam para a sua nação. Esse período é o período ali de Esdras, de Neemias, mais ou menos. Mais ou menos isso aí, Entendi. entendeu? E adiantando um pouquinho, né? É aí que surgem os grandes escritos, né? A maioria do Pentateuco foi escrito nessa época aí. Nós vamos tocar aí nesse assunto numa outra aula. E também eles usavam como eu vou falar? Um parâmetro que teria que ter sintonia com o Pentateuco. Então vamos lá. Para ser texto sagrado para o judeu, tem que ter sido escrito em hebraico, tem que ter sido escrito na Palestina, tem que ter sido escrito até o ano 532, que é o ano de volta ao exílio da Babilônia, e teria que estar em pleno acordo com o Pentateuco, ok? E nessa época, estamos falando no ano 1517, o ano da Reforma, existiam essas duas Bíblias. O judeu, então, ele rejeita da Bíblia Católica, da Septuaginta, os livros que fugiam desses parâmetros que eles colocaram. Como, por exemplo, o livro de Macabeus, Exata, o livro de Judite, isso aí. vai, né? São livros ou que não foram escritos na época do exílio da Babilônia, ou não foram escritos em hebraico, ou não estavam de acordo com o Pentateuco e essas questões aí que a gente já falou. Lutero, depois da Reforma, ele tinha que adotar, ele tinha que ter um cânon, ele tinha que ter o livro da regra de fé dos protestantes, que depois iriam ser chamados também de evangélicos. Que é uma nova igreja que estaria surgindo, né, nesse ano de 1517, 1518. Então era necessário ter um cânone especificamente para os reformadores, digamos assim. Isso aí, é o livro de fé, né, a Bíblia. Então Lutero, ao invés de ele pegar e reescrever, que ia levar anos para fazer tudo isso, o que Lutero faz? Lutero ele vai na Septuaginta e ele extrai da Septuaginta o Novo Testamento. Só para ficar claro, Septuaginta é a Bíblia Católica, isso. Septuaginta é a versão dos 70, que os 70 monges que Ptolomeu lá atrás levou para o Egito para poder fazer a tradução da Bíblia, para poder ter na sua biblioteca, que ele queria uma biblioteca igual à biblioteca de Alexandre, que tinha Alexandria, aquela que pegou fogo, aquela coisa toda, que a gente pode ver isso em outro momento. Então, ele toma esse Novo Testamento da Bíblia Católica e ele usa de forma interina. Da mesma forma que está ali, ele joga dentro da Bíblia protestante, ok, Alan? Então a Bíblia protestante, o Novo Testamento dela é na íntegra igual o livro do Novo Testamento dos católicos. Exatamente, perfeito. Os 27 ali. Os 27, igualzinho. E o que Lutero faz? Ele vai na Bíblia judaica, que é o Tanakh, e ele traz o Tanakh, que é o Antigo Testamento, para essa Bíblia protestante. Só que ali, depois, né, não ele ali, os reformadores, eles, em um concílio, eles vão dividir os livros de 1ª e 2ª Crônicas, 1º e 2º de Reis, essas questões aí, e que vão ficar com 39 livros. Ao invés dos 35 da Tanakh. dos judeus, isso, né? Da Tanakh. Do Tanakh. Então, como que a nossa Bíblia foi formada? Pelo Tanakh, ok? Que era a Bíblia judaica que existia aí, e o Novo Testamento da Bíblia Católica, da Septuaginta. Juntou isso tudo, dá essa Bíblia que nós temos aqui. A Bíblia que a gente usa hoje nas igrejas, a Bíblia que a gente está acostumado a usar, ok? Então eu creio que aqui, Alan, a gente fecha, a gente conclui essa primeira parte que a gente fala de uma forma geral de Bíblia, perfeito, ok? Né? O que a gente fez hoje, então, foi fechar esse conteúdo de formação da Bíblia, né? Só para a gente recapitular o que a gente viu até agora,
Na primeira e segunda aula a gente falou do povo, Povo da Bíblia. sobre a vida daquele povo, né? E depois eles começaram a escrever as suas experiências, né? E hoje a gente falou como que esses livros eles foram se encaixando para poder formar a Bíblia que a gente tem hoje, não é isso, pastor? Isso aí, ok? Voltando na aula passada um pouquinho, eu esqueci de responder uma pergunta lá, que foi até a minha esposa que fez. Quando chegou em casa, ela, por que você não respondeu a minha pergunta? E realmente eu esqueci, não sei se vocês lembram, eu tive um problema ali com a minha Bíblia, que não queria abrir na hora ali. A Cristiane, ela fez a seguinte pergunta na aula passada: por que esse nome hebreu? Por que esse povo foi chamado de povo hebreu? É simples, não tem mistério nisso aí. Se a gente for olhar a palavra hebreu em hebraico, ela quer dizer povo que vem do além. Um povo que vem de longe, um povo que vem distante. O radical dessa palavra hebreu é longe, distante. Então, a gente lembra que Abraão saiu lá de cima, foi lá para baixo, dos caldeus até Canaã. Então, é um povo que foi se formando naquela área ali de Canaã, entendeu? Então, esse povo começou a ser chamado... Que povo é esse? O povo que vem de longe. O povo que vem de longe, em hebraico, o que é? Hebreu. Então essa palavra hebreu são os outros povos falando a respeito do povo da Bíblia. Do povo que vem de longe. Ok? Então, Cristiane, respondi sua pergunta aí, tá bom? Desculpa aí, meu amor, tá bom? Mas te respondi. Eu creio também que o povo estava esperando aí, né, a resposta dessa pergunta. Tem que responder, senão o bicho pega, né? Isso aí. Então depois eu apanho em casa. Vamos lá, gente. A gente tem tempo ainda, né, para mais alguma coisa nessa aula de hoje. Eu quero começar a falar, então, do Pentateuco. Eu quero começar a trabalhar esse primeiro bloco. Nós vimos os blocos. Você está vendo aí de novo, ó, tá aparecendo na tela para você aí a nossa Bíblia protestante. Agora já aparece a Bíblia protestante. Vamos trabalhar essa Bíblia. E você vai ver aí nas cores que estão aí os blocos de livro. Esse primeiro bloco que está aí, o Pentateuco, nós vamos trabalhar um pouquinho esse Pentateuco agora. Primeiro eu quero começar falando o que é Pentateuco. Certo? Pentateuco é a junção de duas palavras, que é penta, que são 5, teuco, que é estojo ou caixa, vasilha, alguma coisa assim. Então, Pentateuco são os 5 estojos. Normalmente a gente usa essa nomenclatura teologicamente. 5 estojos. Mas que 5 estojos? Os 5 estojos da onde eram guardados os pergaminhos dos escritos do Antigo Testamento. Então fica penta, os 5 estojos que estavam guardados ali, ok? Sem mistério nenhum. Isso aí, eu acho interessante a gente saber essa origem da palavra Pentateuco, né? O Pentateuco, na teologia tradicional, olha lá, se fala muito uma coisa. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Pelo menos a gente sempre aprendeu assim, né? Isso aí. A gente sempre escuta isso. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Eu não vou desconstruir isso de forma alguma. Mas a edição pastoral da Bíblia, existe uma Bíblia que é a edição pastoral, ela sustenta que o Pentateuco tem origem na tradição oral, que nós já também falamos sobre isso. Na primeira aula, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. A tradição oral é aqueles relatos que são passados de geração em geração, de pais para filhos. E também vai nos dizer que esse Pentateuco, essa tradição oral, ela durou cerca de 6 séculos. Ou seja, 600 anos mais ou menos, sendo reformulado, adaptado, atualizado, trazendo as tradições que esse povo que andava de um lado para o outro, que eles carregavam em si. E aí foram criando os novos conceitos, criando novas literaturas, criando a história deles. Então, quando a gente diz assim, o Pentateuco foi escrito por Moisés, teologicamente, a gente olha para o texto, a gente coça a cabeça. O que realmente a gente quer dizer aí? O Pentateuco, os salmos são atribuídos a quem?
Salmos de Davi, não é verdade? Os provérbios, o texto de Eclesiastes, falam que quem? Os provérbios de quem? De Salomão. Isso também não quer dizer que foi todos os provérbios escritos por Salomão, foram atribuídos a Salomão. O Pentateuco também vai por aí, ele foi atribuído a Moisés. Alguns historiadores, alguns estudiosos do Antigo Testamento, esses teólogos, alguns defendem que a única coisa que Moisés escreveu aí foi o Decálogo, os 10 mandamentos. Caminhando aí, não estou falando isso não, tá? Estou falando que alguns defendem isso. Na nossa caminhada, nós vamos ver aí quais textos foram mesmo por Moisés, quem foram os outros autores, essas coisas, essas questões todas aí. Só para ficar claro, pastor, então, na verdade, não é que o Pentateuco ele não pertence a Moisés. São as palavras de Moisés escritas por outras pessoas, né? Exatamente. Então, tudo isso é atribuído a Moisés. Entendi. Porque Moisés viveu essa história. Ele viveu toda essa parte aí, né? Tirando a questão ali do Gênesis. Tô falando aí do nascimento dele para frente, como que está narrado aí. Por isso, Moisés não tem como escrever o Pentateuco se ele não viveu lá o Gênesis 1, por exemplo, o Gênesis 2. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho dentro do Pentateuco a questão das autorias desses textos. Vamos caminhar bem devagar, sem pressa, porque isso aí é uma questão que dá alguma discussão, mas, na verdade, nós precisamos aprender isso para ter mais base, para defender a nossa fé. Ninguém aqui vai trabalhar uma teologia para destruir nada. Por favor, nós somos cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra de Deus é a nossa regra de fé. E ponto, acabou. Essa é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus para nós. Isso é indiscutível, ok? Fica tranquilo com isso aí, ninguém vai falar doideira aqui não. A Bíblia, ela é revelação do que Deus ele quer para nós, isso, né? Exatamente. Como Deus ele quer que a gente venha conduzir as nossas vidas, não é isso, Verdade, pastor? é isso aí. Então vamos lá. Existe um historiador que viveu aí no final do século XIX, começo do século XX, que é Julius Venceslau. Esse estudioso que estudava o Pentateuco, ele olha o Pentateuco como uma obra redacional, certo? Ou seja, uma redação que foi composta de 4 diferentes tradições. Isso vai nos apontar para um documento, ou seja, para um bloco de livro, para esse Pentateuco, que foi todo atribuído a Moisés, que foram escritos por 4 grupos de autores. Não apenas uma pessoa que pega e escreve, mas ele vai trabalhar, ele vai dizer que existe um grupo de autores chamado javista, outro, esses javistas, né, deixa eu completar aqui, que são textos que foram escritos na época da monarquia. Esses javistas, eles olhavam para Deus como Iavé, como Deus Todo-Poderoso, como aquele Deus que fala e a coisa acontece. Esses autores, né, dessa linha javista, eles são aí da época da monarquia, mais ou menos dos anos 950. Vamos pegar aí de Saul, que foi o primeiro rei, até Salomão, mais ou menos, um pouquinho depois de Salomão aí. 950 a.C. Antes de Cristo, caso, isso aí. A monarquia que o senhor está citando é a monarquia de Israel. Judaica, Okay. Judaica, entendeu? Tá falando isso aí. Também tem um outro grupo de autores que são os eloístas, com textos posteriores ao ano 750. Já estamos falando de textos mais novos, ok? A gente vai colocar aí muitos dos profetas menores, então vamos colocar dentro dessa época aí. Também tem a linha dos autores deuteronomistas, com textos escritos aproximadamente nos anos 600 a.C. Estamos vendo que nós estamos aí pegando eras desse tempo. E por último, também tem um grupo de autores
que chamam dos sacerdotais, ou seja, provavelmente são os escritos dos sacerdotes que escreveram enquanto estavam no cativeiro em Babilônia, por volta do ano 500, que é o ano aí dos exílios na Babilônia, ok? Então, esse aí são os autores que escrevem o Pentateuco, que são atribuídos a Moisés, ok? O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu quero falar um pouquinho agora sobre, rapidamente, qual é a redação de cada um desses textos. Hoje eu vou falar dos 5, um pouquinho de cada um, e já na próxima aula nós vamos entrar para estudar o livro de Gênesis. Depois nós vamos estudar, ainda vamos ficar aí umas 2 ou 3 semanas, vamos ver o tempo que a gente vai precisar para a gente estar trabalhando o livro de Gênesis, vamos entrar nos textos, vamos discutir os textos. Na verdade é onde todo mundo quer chegar nela. Mas como eu disse lá na primeira aula... do bolo, isso. né, cara? Mas como eu disse lá na primeira aula, para a gente poder entender isso melhor, a gente tem que construir a história, a gente tem que falar essa história, que é tudo isso que a gente está trabalhando até agora. Saber as origens, né? As origens. Então vamos lá. Gênesis. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é aí o livro que, quando a gente abre a nossa Bíblia, aparece lá o primeiro livro, né? O Gênesis. E o que tem contido nesse livro de Gênesis? O livro de Gênesis, ele narra os acontecimentos, desde a criação do mundo, da perspectiva judaica, que nós chamamos do relato do Gênesis, na perspectiva judaica, passa pelos patriarcas hebreus, ali por Abraão, Isaac, Jacó, e vai até a fixação no povo no Egito. Ou seja, até o período que José é o governador do Egito e ele leva a sua família para lá. Então o Gênesis ele começa. A terra era assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, até o povo chegando no Egito, que vai formar aí a família de José. Gênesis, segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo que existe vida, dos seres vivos. É o primeiro dos 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés. Ok? Então isso aí é o Gênesis, é o que nós vamos estudar a fundo, os seus textos, as suas partes de textos, a partir da próxima aula. E também a gente tem o Êxodo, que é o segundo livro desse Pentateuco. Alan, você pode falar pra gente sobre o Pentateuco aí? O Êxodo, perdão. Inclusive, né, o livro do Êxodo, ele vai mostrar pra gente, né, o que é essa palavra Êxodo. Êxodo é quando a gente tem um grupo que sai de um lugar e vai para outro lugar. No caso, o Êxodo que aconteceu na Bíblia era o povo saindo do Egito e voltando novamente para a terra de Canaã, né, que é a terra que Deus tinha prometido a Abraão desde o princípio, que a gente viu isso lá nas primeiras aulas, né? Isso aí. Então, o Êxodo ele vai começar, né? Ele vai contar ali a saída, né, do povo no original. O que significa? Saída. Sim. Êxodo, no original. Para mim não dá, né, pessoal? O Shemot, que significa nomes. Em hebraico, entendeu? Shemot. Nomes. Ou seja, o Êxodo é a saída. No original, Shemot, nomes. Como também eu esqueci de falar, né, o Gênesis no original é Bereshit, que quer dizer no começo, ok? Mas vamos lá, fala pra gente um pouquinho sobre o Êxodo aí, Alan. O Êxodo, então, ele vai narrar o nascimento e vida e ministério de Moisés, né? Então ele vai começar ali falando ali de Moisés se estabelecendo diante do povo, né? Ele vai estabelecer também
as leis de Deus para aquele povo que estava ali, e também a construção do tabernáculo. O tabernáculo, pastor, aqui era o local que eles tinham para fazer adoração? Isso, o lugar do sacrifício, o lugar da adoração. O tabernáculo era dividido em 3 partes, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos, que quando a gente for estudar o livro de Êxodo, nós vamos ter um bom tempo para a gente falar sobre o tabernáculo, a divisão, o que acontecia em cada parte do tabernáculo aí. No Êxodo nós vamos parar aí e nós vamos estudar sobre o tabernáculo, que é muito interessante, que aí tem a liturgia de culto, tem muita coisa que vem daí. Então, esse livro do Êxodo é o livro que vai começar a mostrar o relacionamento, né? A relação entre aquele povo que estava recém-saído do Egito com Deus, né? E aí Isso Deus aí. ele vai propor as alianças para aquele povo que saiu ali do Egito, né? O interessante notar, pastor, que esse povo ele começa a ter a revelação do Deus, né? Do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, justamente nesse período, através ali, né, da figura de Moisés e de Arão como sacerdote, né? Isso aí. É interessante dizer também que nós já no final do livro de Êxodo já vai começar a apontar para uma organização do judaísmo, ok? Ela vai começar a apontar aí para o surgimento do que nós falamos hoje, a religião judaica, ok? Vamos então para Levítico. Deixa eu só explicar primeiro, né? Antes aqui, a palavra Levítico. Levítico é o que é relativo aos levitas. Ele vai falar sobre a questão dos levitas. No original, na Bíblia hebraica, vai se pronunciar esse nome, né? Esse livro vai falar Vai-i-Ikra. É um pouquinho complicado de pronunciar isso, que traduzindo de uma forma mais simples e ele chamou o livro de Levítico. Ele chamou o quê? Ele chamou os levitas, chamou um povo para fazer parte de um grupo que iria trabalhar, né, ia servir mais perto dentro do tabernáculo. O livro de Levítico, basicamente, é um livro teocrático. Isso é, tem caráter legislativo. É um livro que vem falar sobre a legislação do povo. Ele vai apresentar o texto, o ritual dos sacrifícios. Sabemos que no Antigo Testamento ali, né, nós vamos ter como uma das coisas principais a purificação. Quando a gente for estudar o texto de Levítico, nós vamos estudar sobre o dia, esse dia da purificação. Nós chamamos me esqueci agora qual é o nome da festa que eles trabalham ali. A questão do rito do sacrifício, o dia da expiação. O dia da expiação. Lembrei aqui, sumiu da cabeça de repente, mas aqui, quando a gente for estudar o livro de Levítico, nós vamos ter um bom tempo para a gente trabalhar essa questão do dia da expiação. E também vai nos falar sobre as normas que diferencia o puro do impuro. Vai falar sobre a lei da santidade, vai falar sobre o calendário religioso e entre outras normas e legislações que tem aí que regularizam essa religião que nós falamos que estava sendo começada no livro do Êxodo, que é o judaísmo. Então, o livro do Levítico, ele basicamente vai trabalhar essa questão aí, vai apresentar o ritual do sacrifício. Ele vai nos mostrar o que é puro, o que é impuro, a lei da santidade, o calendário religioso e as normas da legislação da religião que começa. Logo depois do livro de Levítico, ainda dentro do Pentateuco, nós temos o livro de Números. Números é censo ou conta. No original, Benid Robar. Ok? Tem hora que até Benidbar, que quer dizer no deserto. Ou seja, então é o censo, a contagem do povo logo depois que sai do Egito na caminhada no deserto. E esse livro de Números, nesse livro de Números,
nós vamos encontrar os seguintes relatos. Este livro é interessante porque ele é histórico lá, entendeu? É um livro bem histórico, pois ele vai fornecer para a gente detalhes acerca da rota que os israelitas, que esse povo, caminhou no deserto. Ele vai dar aí vai falar nomes de cidades, ele vai falar várias coisas, passou aqui, passou ali, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, nesse livro de Números, nós vamos falar dos principais lugares onde eles acamparam, nós vamos ver que o lugar do acampamento tem muito a ver com o que eles passaram naquele lugar ali. E pode ser dividido o livro de Números em 3 etapas. As 3 etapas que o livro de Números vai falar para a gente, a primeira parte é o recenseamento do povo, ali no Sinai, aonde eles estão saindo do Egito. Nós vamos ver isso no contagem ali das tribos. Isso, né? Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 10. Vai falar sobre isso aí. Só abre um parênteses aí, que no capítulo 6 ele vai falar sobre o relato do Nazireu, do voto do nazireado. Vai falar sobre isso aí. A segunda parte do livro de Números, que vai do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 20, ele vai contar a história da jornada do Sinai até Moabe. Vai falar desse período aí, o envio dos espiões, o relato que os espiões fizeram, as murmurações que o povo fizeram no deserto, e as dificuldades que o povo encontrou no caminho. É aí que vai contar a história de Josué e Caleb, né? Que a gente Sim. ouve tanto falar desses 2 espias que trouxeram um bom relato para o povo. Isso aí, está dentro aí do capítulo 10 e o capítulo 21. E a terceira parte vai nos falar dos eventos na planície de Moabe, antes da travessia do Jordão. Aí já vai falar mais sobre a travessia do Jordão, Josué sendo direcionado para ficar no lugar de Moisés, que é do capítulo 21, versículo 21, até o capítulo 36, aonde termina aí. E, finalizando o Pentateuco, nós temos o livro de Deuteronômio, que em hebraico, né, esse Deuteronômio, ele quer dizer a segunda lei, ou seja, Deuteronômio, a segunda lei. No hebraico, no original, Debarim, palavras, no plural. Então, Debarim, palavras. Segunda lei, ou seja, então, palavras da segunda lei. Vamos destrinchar isso um pouquinho aqui, sobre a questão do Pentateuco? Dá para você falar para a gente, Alan, sobre o Pentateuco, sobre o Deuteronômio? O que eu ouvi dizer sobre o Deuteronômio, né, é que houve a necessidade de você escrever de novo uma nova lei para o povo. Uhum. Porque muitos que estavam ali na época de Moisés, eles acabaram falecendo ali no deserto e estava surgindo uma nova geração Isso aí. que precisava receber as palavras da lei. Então houve-se a necessidade de criar um Deuteronômio, né? A segunda lei, para que aquela nova geração que estava surgindo ficasse por dentro do que Deus estava estabelecendo para aquele povo que estava ali no deserto, não é isso, pastor? Isso aí. Então, os discursos nesse livro, né, contém aí, de forma geral, essa segunda lei, essa ideia de servir a Deus debaixo de uma direção. Eles fazem uma releitura do Decálogo. Então, eles vão trabalhar isso aí. O título provém do grego, segunda lei, ou melhor, repetição da lei. Ele pega o decálogo, repete o decálogo, os 10 mandamentos, e ele vai trabalhar de uma forma aonde esse povo já não está mais cativo, já não está mais vagando pelo deserto, mas já tem uma religião formada, o judaísmo já está implantado. Então eles vão fazer uma releitura da lei segundo os olhos dessa geração nova.
É bom a gente dizer, né, que só essa caminhada do deserto são 40 anos. Então, por muitos lugares que eles passaram, muita gente nasceu, a cultura foi enriquecida de várias outras peculiaridades da onde eles passavam. A base deles foi se tornando cada vez mais sólida, Isso né? aí. À medida que Moisés ia revelando a vontade de Deus pro povo, né? Isso aí. Em Deuteronômio, essas leis, elas foram repetidas a uma geração que dentro e em breve moraria não mais em cabanas, em tendas num deserto, mas que já iam morar em casas, em vilas, em cidades, na terra prometida. Eles iriam chegar aonde Deus falou que eles iriam chegar. Lá em Abraão, desde o início. Desde o início. Então, Deuteronômio ele vai confirmar toda aquela promessa que Deus faz a Abraão. Eles vão começar a viver. O interessante, pastor, do livro de Deuteronômio, né? Aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, se é que o senhor me permite. Sim. Quando eu li o livro de Deuteronômio, eu percebi um Deus muito mais amoroso com o povo. Deus nunca deixou de ser amoroso, né? É um Deus de amor. Quando Deus corrige o povo, ele corrige porque ama. Mas nós podemos ver aí sim um Deus que está mais próximo do povo. Vamos dizer, um Deus que faz mais carinho no povo. Entendeu? É isso aí sim. Um pai mais carinhoso. Um pai mais. Podemos dizer dessa forma. A impressão que dá é que é um pai severo, mas aí quando a gente vai ler no Deuteronômio, você vê que é um pai que ama os seus filhos. E Jesus ele cita muitas passagens de Deuteronômio lá no Novo Testamento, né? Sim. O Alan falou uma coisa aqui, gente, que é muito bom a gente entender isso. Tem pessoas que olham para o Antigo Testamento, principalmente para o Pentateuco, e pensam assim: que Deus bravo, que Deus parece que tem raiva do povo, queria matar o povo em determinado momento. Não, não é isso. É porque o amor desse pai é tão grande pelo seu povo que quando ele vê uma coisa errada, ele quer corrigir. Entendeu? Eu sou casado, tenho filhas, entendeu? Tenho 2 filhas. O Alan é casado, mas ainda não tem filhos, né, Alan? Mas vai chegar ainda lá, né? Mas uma coisa a gente faz, a gente corrige os nossos filhos porque a gente ama. Deus corrigia o seu povo, Deus usava de palavras duras com o seu povo porque amava esse povo, porque ama esse povo, porque é a menina dos olhos deles. E eu e você fazemos parte desse povo. Então, quando nós vivemos em momentos difíceis, quando Deus permite que venhamos passar por momentos de dificuldades, momentos que até vai gerar dor em nós, a gente não pode pensar: Deus me abandonou. A gente tem que parar e fazer a seguinte leitura: Deus me ama e está querendo me ensinar alguma coisa, me permitindo que eu venha passar por isso. Mas presta atenção numa coisa: a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que Deus jamais vai deixar nós sermos provados além daquilo que a gente possa suportar. Amém, né, pastor? Por quê? Porque Ele nos ama. Ok, gente? Então, vamos ficar por hoje aqui, terminando essa primeira leitura sobre o Pentateuco. Nós falamos de forma geral sobre o Pentateuco. Eu sei que é muita coisa, de repente não deu para você entender isso. De uma forma especial para os alunos, né, que estão aí no curso de Bíblia. E se alguém quiser também, depois pode me pedir que eu dou essa primeira parte dessa aula aí por escrito. Tem aqui uma apostilazinha sobre isso, são 4 ou 5 páginas do resumo que a gente falou aqui. Eu posso dar para você estar lendo e discutindo isso aí com alguém ou com a gente mesmo. Então, a partir de agora a gente vai estar aí aberto para responder as perguntas. Eu sei que muitas perguntas estão chegando aqui pelo chat, né? E nós vamos estar começando a responder isso por escrito para vocês aí. Ok, gente? Então, essa foi a nossa terceira aula do curso de Bíblia, Antigo Testamento. Espero que você tenha crescido um pouquinho no conhecimento da Palavra de Deus.
Eu sei que até agora foi muita questão de história, muitos contos, muitas coisas, mas a partir daqui você vai entender o porquê nós tivemos que fazer essas 3 aulas introdutórias para a gente poder entrar no livro de Gênesis. E eu quero te desafiar, né? Eu sei que a gente já tem aí como igreja o plano de leitura da Bíblia em um ano, mas eu quero te fazer um outro desafio. Você lê o livro de Gênesis, porque agora nós vamos começar a estudar o livro de Gênesis. Vamos estudar primeiro sobre a criação, depois nós vamos partir para o chamado de Abraão e depois nós vamos estudar a questão dos patriarcas. Então, esses 3 assuntos nós vamos começar a estudar, nós vamos pegar a Bíblia, agora nós vamos começar a manusear a nossa Bíblia, entrar nos nossos textos e discutir os nossos textos. A partir da próxima aula nós vamos estar fazendo isso, ok? Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado. Lembrando que à noite nós temos o nosso culto, né? Um culto online também, um culto abençoado. Pastor Reis vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus para a nossa vida. Reúna aí a sua família às 7 da noite na sala da sua casa. Liga aí a televisão no YouTube, ou o seu celular, o seu tablet, não sei, ou o seu computador, onde você vai estar aí cultuando ao Senhor. Lembrando que não é para você assistir um culto, é para nós cultuarmos ao Senhor juntos na nossa casa, ok? Vamos estar então encerrando esse estudo pela manhã. Vamos estar orando uma vez mais, pedindo a Deus que abençoe a sua casa. O Alan pode orar para a gente? Posso sim. Está orando aí, terminando esse dia de hoje. Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, porque Tu és o Deus das nossas vidas. O Senhor não tem nos deixado, Senhor, nada faltar. Pai, muito obrigado por essa aula de hoje, Pai, porque o Senhor tem acrescentado na nossa vida também conhecimento, Pai. E queremos pedir para que o Senhor se revele a nós a cada dia de nossas vidas, ó Deus. Queremos apresentar, Senhor, a nossa vida, o nosso dia a dia em Tuas mãos. Verdade. Que o Senhor possa, Senhor, visitar a cada um que esteja assistindo essa aula, que assistiu essa aula, Pai. Abençoar essa vida, abençoar essa família, Senhor, acampar os Seus anjos ao redor de cada um discípulo de Betel, Pai, para que nenhum mal venha acontecer a essa pessoa, meu Deus. Nós te agradecemos, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês. Até domingo que vem.